Senhora Presidente, colegas que compõem a mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje vamos fazer uma retrospectiva a respeito dessa atuação como vereador neste ano. Para mim, a minha primeira experiência na vida política e na vida parlamentar. E é interessante você rever o que foi feito e mostrar para a comunidade o trabalho como representante da comunidade de Passo Fundo. Nós começamos a nossa atuação participando já como membros da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle dessa Câmara de Vereadores. Por que essa escolha já desse tema? A minha formação acadêmica e a minha formação profissional vem toda na área tributária e na área orçamentária. Então me pareceu que poderia prestar serviço à comunidade nesse tema tão espinhoso que é o controle das contas públicas. Tivemos muitas atuações a respeito e debates, inclusive na apresentação dos projetos pelo Executivo, e aí acabei sendo designado como vice-presidente e relator em vários temas que aconteceram na comissão. Na primeira visita que fizemos ao prefeito municipal, já levamos uma indicação, ainda no mês de janeiro, sobre temas importantes de saúde no município de Passo Fundo. Vereador Rodinei, desculpa lhe interromper. É necessário usar a máscara? Ainda estamos com o regimento em vigor? Nós, na sessão anterior, o vereador Tchequim pediu a licença para não usar máscara, e tendo em vista que não tem absolutamente ninguém na minha frente, vou pedir a gentileza, porque também estou com alergia, e se eu fico a máscara não vou conseguir respirar direito. Eu vou pedir a gentileza. Vamos combinar o seguinte, assim que chegarem os vereadores, o senhor coloca daí, tá bem? Fizemos, então, a primeira visita ao gabinete do prefeito municipal, apresentando as questões de saúde que entendemos importantes para o município, já apresentadas ainda em campanha, vereador Luizinho. Entendemos que a população não pode ficar refém da burocracia pública e, ora, pedindo para o Estado prestar os serviços, ora a União, ora o município. Que seria importante que o município estabelecesse de uma vez por todas a gestão plena na saúde, centralizando no município tanto a prestação de serviço como os recursos. Também entendemos que faz falta no município de Passo Fundo uma unidade de pronto atendimento especializada, com toda a regulamentação devida. Soubemos, através do vereador Alberi, que a sua época como secretário de saúde, Passo Fundo chegou a ter 4 unidades de pronto atendimento, com belos serviços prestados. Acho que está na hora de revermos esse atendimento e deixarmos de que os hospitais apenas prestem esse serviço e que o próprio município encampe o pronto atendimento, dando uma melhor atenção aos munícipes lá no seu bairro, abrindo pelo menos umas 4 unidades de pronto atendimento. Também o nosso serviço de SAMU, de atendimento de urgência, é deficiente. Nós temos apenas o atendimento básico de saúde e é importante que tenhamos o atendimento das ambulâncias do SAMU já com o médico, para que lá na ponta a pessoa que infelizmente sofrer algum acidente tenha um atendimento de qualidade com o médico e com o enfermeiro. E também sugerimos a adoção da Motolândia, que dá um atendimento mais rápido e tem se mostrado, onde é estabelecida, uma grande vantagem em matéria de agilidade para a população. Por fim, também, tendo em vista a experiência de outros lugares, fizemos a sugestão de que o sistema informatizado de saúde fosse estabelecido em todas as unidades, permitindo que houvesse um prontuário eletrônico dos pacientes do SUS
que houvesse um agendamento das consultas, dos exames, dando transparência ao sistema e também permitindo uma melhor gestão do sistema de saúde, tanto na parte patrimonial, de medicamentos, como na parte, efetivamente, da prestação dos serviços. Então, fizemos essa indicação ao prefeito lá no início ainda e fomos nos reunir também depois com a secretária de Saúde, Cristine Pilati, que está fazendo um ótimo trabalho por ser uma profissional experimentada na área. Fizemos visitas ainda ao secretário de Planejamento, ainda naquele primeiro mês, ao secretário Diorges, né, ao secretário Patrick e ao secretário Saúl, já naquele primeiro momento lá de atuação, para a gente ir se inteirando. A convite do Dr. César, um grande amigo que infelizmente nós perdemos nesta pandemia, um homem de uma dedicação ímpar para o interesse público, que atendeu milhares de pessoas gratuitamente durante a pandemia. Fizemos uma visita à Faculdade de Medicina, na pessoa com o seu diretor, Paulo Reicher, e ouvimos todas as reivindicações dessa importante faculdade que nós temos aqui em Passo Fundo. Na sequência dessa questão de saúde, fizemos uma visita com a secretária Cristine Pilati, que gentilmente aceitou a nossa sugestão para conhecermos todas essas sugestões onde realmente foram implementadas. E aí fomos a Carazinho, onde fomos recebidos pela secretária Anelise, onde ela nos mostrou na prática como é que funciona a gestão plena de saúde, como é que funciona lá a SAMU avançada. Estivemos dentro da unidade, conversamos com os operadores, também estivemos na unidade de pronto atendimento de Carazinho, que funciona muito bem. Carazinho conseguiu, com essas medidas, zerar praticamente a fila de exames, de consultas, né, até mesmo de especialidades. Ficou muito ágil o sistema e eles mostraram também que um dos segredos é realmente a adoção de um sistema que funcione e que dê essa gestão sobre todo o sistema de saúde pública de Carazinho. Apresentamos lá e fica como referência para a secretária ver efetivamente os benefícios e as dificuldades para a adoção desses sistemas que certamente vão melhorar a saúde de Passo Fundo. Lembro que no início ainda do mandato saiu uma discussão aqui sobre uma proposição de um município participar de um consórcio intermunicipal para a compra de vacinas. Eu, na época, disse que entendia indevida essa ingerência, porque era atribuição da União, e mais, porque a própria União já havia comprado mais de 200 milhões de doses, e que, portanto, não haveria no mínimo sentido num município tentar fazer esse gesto mais político do que propriamente prático em relação à saúde. E aí, naquela época, fomos criticados como se fôssemos contra a vacina, apesar de termos explicado que não, ao contrário, né, somos favoráveis à vacinação, né, e aos efeitos que ela causa. E aí, hoje, o que nós temos é que, efetivamente, esse consórcio não comprou nada e não vai comprar, né, como eu havia previsto naquela época, e o Brasil já adquiriu 344 milhões de doses de vacina. O Rio Grande do Sul recebeu mais de 19 milhões de doses, aplicou mais de 16 milhões de doses de vacina e as distribuídas no município são mais de 18 milhões. Só Passo Fundo recebeu mais de 339 mil doses de vacina e foram aplicadas 315 mil. Portanto, as críticas à época se mostraram vãs, né, porque aquilo que prevíamos, que só a União iria comprar, acabou acontecendo. Outra, na área de saúde também, que a gente acabou participando, foi na proposta da criação de um pavilhão na ACD, essa instituição de saúde tão boa e que funciona na nossa cidade, que atende pessoas com dificuldades de locomoção, e existe um serviço de ecoterapia lá, que tem uma aplicação muito grande
e que, além disso, atende pelo SUS essas pessoas. Só que não há um pavilhão onde colocar os animais e nem mesmo para prestar esse serviço em dias de chuva. E foi nos solicitado que nos engajássemos em um projeto para a construção desse pavilhão. Nós passamos a trabalhar em cima disso, lá com o Marcelo, com a direção da ACD, e agora, por ocasião do orçamento, da aprovação da Lei Orçamentária de Passo Fundo, das emendas impositivas que são permitidas aos vereadores, eu fiz uma emenda para destinar os recursos para a construção deste pavilhão para a prestação de tão importante serviço de saúde, cumprindo mais um compromisso que nós fizemos durante o mandato. Também aproveitei para destinar parte da verba para a compra das motos destinadas à motolância, e já falei isso para o prefeito municipal, quero ter a ocasião de falar também para a secretária Cristine, para que eles se valham desses recursos para criar mais um serviço importante. Eis que na SAMU de Passo Fundo já existem pessoas qualificadas para prestar esse serviço. Também aderi à proposta do vereador Yaran para que nós destinássemos parte da emenda para a compra de uma máquina para triturar os galhos das podas e das árvores que tem em Passo Fundo, ao invés de estar pagando e gastando para a destinação desses recursos, que isso fosse serviço como servisse como material orgânico. Tivemos a honra de receber no nosso gabinete o prefeito de Tapejara, nosso amigo Evanir Wolff, também o Léo, seu procurador-geral, para tratar de temas afetos aos municípios. Outras visitas que recebemos lá também foi do seu Realino Zanetti, lá também do Leandro Garcês, que fez umas sugestões também para nós, do William, e ainda do seu Cláudio Garcia, que nos trouxe o tema do Bosque Lucas Araújo e os cortes que estavam acontecendo lá, além de outras inúmeros atendimentos e visitas que tivemos no gabinete. Na questão do Bosque Lucas Araújo, o que a gente verificou é que realmente, aparentemente, estava havendo um corte além do permitido pela Secretaria do Meio Ambiente, e esta é uma reserva de Mata Atlântica quase sem igual dentro do âmbito do nosso, na área urbana do nosso município, e tem que ser preservada dentro daquilo que permite a legislação, ou seja, que pelo menos 80% da área de mata seja preservada, mesmo garantindo o direito à construção dos proprietários. Fizemos, nesse sentido, mais conversas com o Procurador-Geral do município, com a secretária Gabriela, para entender como é que estavam sendo feitas as autorizações de corte, e eles fizeram um trabalho depois em cima disso para verificaram que realmente houve alguns excessos, fizeram algumas punições e foram suspensas as autorizações no bosque até que isso se regulamente melhor. Outro tema que nós trabalhamos esse ano e que aparentemente para as pessoas da área urbana não tem muita importância, são a questão das demarcações e a possibilidade de revogação pela atual formação do Supremo Tribunal Federal do entendimento do próprio Supremo a respeito do chamado marco temporal. O que é o marco temporal? O próprio Supremo estabeleceu que para haver demarcação indígena é necessário que os indígenas tenham ocupação tradicional sobre a área pleiteada ao tempo da Constituição de 1988. Portanto, todas as áreas que foram invadidas depois, de forma até mesmo violenta, não podem ser demarcadas porque não eram, de fato, áreas indígenas. São novas pretensões. Nesse aspecto, é importante que a população e até mesmo os colegas entendam que até os últimos atos de violência que houve nas reservas, e que infelizmente são muito comuns, se dão toda em função dessa disputa por áreas de arrendamento. Dentro das áreas indígenas, alguns grupos são expulsos e passam imediatamente a reivindicar novas áreas com a pretensão de fazer novos arrendamentos para obter lucro para uma pequena casta que se estabelece como verdadeiros donos das áreas indígenas. Fizemos um movimento muito forte, especialmente em Mato Castelhano e aqui em Passo Fundo também, contando com o apoio de toda a região
e o ministro Alexandre de Moraes acabou pedindo vistas do processo e suspendeu esse processo. Enquanto isso, tramita no Supremo Tribunal Federal, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 490, que visa regulamentar as demarcações, inserindo na legislação os entendimentos fixados pelo próprio Supremo Tribunal a respeito do tema. É um tema aparentemente sem importância, mas nós já tivemos pedidos de demarcação aqui mesmo em Passo Fundo, e nós temos uma invasão indígena na frente do aeroporto, e esse pessoal que está ali está pretendendo, sim, fazer demarcações na área de Passo Fundo. Portanto, é um tema que aparentemente não tem importância para a comunidade, mas que certamente vai nos impactar mais cedo ou mais tarde. Outro tema que decorreu de uma visita ao secretário de Orges, do Desenvolvimento, foi em função de um pedido do meu amigo César Forcellini, que ele tem a ideia de fazer um estudo a respeito de criação de fabricação de etanol a partir de culturas de inverno. E nos trouxe uma ideia de um projeto para desenvolver isso. Conversando com o secretário de Orges, eu disse o seguinte: olha, na campanha eu já tinha proposto, ao invés de nós fazermos um tema muito específico, de criar um parque tecnológico para o agronegócio. Por quê? Nós temos no Rio Grande do Sul 8 milhões de hectares plantados com cultura de verão. Basicamente milho, soja e arroz. E nós temos somente 2 milhões de hectares plantados com cultura de inverno. Portanto, nós temos uma área a descoberto no Rio Grande do Sul durante o inverno de 6 milhões de hectares. Só para os colegas e quem nos assiste terem uma ideia, esta área é maior do que toda a Europa dispõe para incrementar em matéria de produção agrícola. Nós podemos fazer, criando condições de ampliar a cultura de inverno no Rio Grande do Sul, tanto na área de pecuária como na área de agricultura, nós temos condições de praticamente dobrar a produção agrícola. A importância disso significa que, para cada real produzido no agronegócio, aumenta a arrecadação dos municípios 67 centavos. E o PIB municipal, R$1,06. Portanto, o impacto na economia dos municípios é realmente muito grande. Isso tudo vem através de tecnologia. Tecnologia de genética, tecnologia de máquinas, tecnologia até mesmo de comunicações e telecomunicações. No caso, nós propusemos a várias empresas expoentes do agronegócio e à Universidade de Passo Fundo, o que foi aceito de uma maneira muito forte, né? E fizemos essa reunião que aconteceu primeiro lá na sede da EBS Bios e que contou com vários players importantes do agronegócio da nossa região toda. Como vocês podem ver, nós estamos já finalizando a estruturação jurídica do Parque Tecnológico, do Tecnoagro, que vai ser uma verdadeira revolução na tecnologia do agronegócio da nossa região. Essa é uma representação que faço da Câmara de Vereadores e que mostra a importância de nós atuarmos também na área específica da tecnologia do agronegócio. Outro tema envolvendo o agronegócio, e tudo é agronegócio, é também em relação aos pequenos produtores, a Feira do Produtor e as pequenas agroindústrias de Passo Fundo, que têm tido muita dificuldade de continuar trabalhando face às exigências da fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal. Isso nós estamos revendo e vendo quais são os pontos onde a gente pode melhorar. Nós visitamos algumas agroindústrias, como a do Ricardo Souza, que está ali na foto, que acabou fechando a sua queijaria por falta de condições de manter ante o volume de exigências que são estabelecidas. Verificamos que a nossa legislação municipal, ela espelha a pior parte da legislação federal e não traz as vantagens que as próprias regulamentações federais estabelecem para a pequena agroindústria. Ora, não se pode exigir de uma pequena agroindústria familiar as mesmas exigências
de uma grande indústria que nós temos também em Passo Fundo. Tem que ter um temperamento garantindo também a segurança alimentar, mas também garantindo o funcionamento dessas agroindústrias que, infelizmente, fecharam às dezenas nos últimos anos. Aí mais fotografias dessa visita. Outro tema importante que nós trabalhamos, relacionado à segurança pública, o que eu disse para os colegas e digo para todos é: não há como você trabalhar segurança pública se você não trabalhar o sistema de cumprimento de penas, especialmente presídios. Ali está o cerne da segurança pública, especialmente por um fator. Hoje os presídios são verdadeiras escolas do crime. A reincidência é superior a 80%, ou seja, 80% de cada 100 presos, 80 volta a cometer crimes. Por N motivos. Falta de condições, falta de recuperação, falta de formação educacional, outras questões pessoais mesmo, né? Há pessoas, sim, propensas ao crime, né? E tem que haver responsabilidade pessoal nisso, não é a culpa da sociedade também, mas nós, como sociedade, podemos fazer a nossa parte, de melhorar o sistema de cumprimento de penas. E aí, nós nos engajamos nesse projeto de criação da APAC, que é um sistema novo aqui na nossa região de cumprimento de pena e que tem mostrado uma eficiência extraordinária. Ela chega a recuperar 95% dos apenados que vão para esse sistema, com um custo de 1/4. Enquanto um apenado num sistema comum, ele custa em torno de R$4.000 por mês, no sistema da PAC é em torno de R$1.000. Então, só por aí já vale a pena, além do que garante um tratamento humano aos apenados, o que também é importante. Também é importante para que eles vejam a luz no fim do túnel e vejam que é possível também haver essa recuperação, mesmo que não seja de todos. Se a gente conseguir recuperar alguns, já é um aumento bem considerável da segurança pública na nossa cidade. Ali estão o Coronel Bica, né, que está no Conselho Deliberativo da APAC, como eu também participo, e o vereador Michel, que é um dos que participa muito forte nisso, e o Vinícius, que é um militante dessa área e o nosso presidente da APAC. Fizemos o lançamento desse projeto aqui na Câmara também, participação importante do Legislativo do município num tema tão importante, e a imprensa fez uma cobertura bem ampla e nós vamos continuar trabalhando para viabilizar a criação da APAC em Passo Fundo. Vocês podem ver, a imprensa repercutiu muito esse tema, o que também legitima todo o parlamento de Passo Fundo. Uma coisa que nós temos que nos preocupar, além da atuação pessoal e da projeção eventual que nós podemos ter individualmente, é que nós temos que trabalhar pelo ganho de legitimidade, de credibilidade do parlamento como um todo. Então nós temos que ter cuidado nas nossas atitudes para não expor o parlamento indevidamente, para não quebrar a nossa legitimidade e para ter ações que, ao contrário, que nos fortaleçam e fortaleçam a nossa instituição tão importante na representação da comunidade de Passo Fundo. Também outro projeto que estamos fazendo parte é da transformação do Capingui de uma geradora de energia para um polo turístico. Existem importantes empresas que pretendem criar parques de água termal lá no Capingui, transformando toda aquela região numa grande região turística para nós que estamos tão longe do litoral. E hoje não tem sentido o Capingui ainda como gerador de energia, porque ele gera em torno de uns 3 kW, o que apenas uma torre eólica já é suficiente para suprir. Para vocês terem uma ideia, a geração de recursos do Capingui anualmente é em torno de R$1.700.000. Esses empreendimentos têm condições de gerar mais de R$40 milhões e mais de 700 empregos locais, fora toda a opção de lazer que vão dar para a comunidade. Outro movimento importante que fizemos também foi o de 7 de setembro, que foi basicamente dizer e dar o recado para todos os gestores públicos, para o judiciário, para o próprio Congresso Nacional e os legislativos,
de que o que nós queremos é a garantia da manutenção dos direitos fundamentais da população brasileira. Nós não queremos abrir mão desses direitos, principalmente o direito de ir e vir e o direito da liberdade de expressão. E queremos sim que cada poder se limite às suas atuações. Temos visto, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal se transformar praticamente num alter ego da sociedade brasileira, se auto-intitulando como editor da sociedade e intervindo exageradamente nas gestões públicas. Essa semana passada ainda na questão do próprio orçamento do Legislativo. Então, nós temos que colocar as coisas nos seus lugares, o recado foi dado, e após esse movimento gigantesco que aqui em Passo Fundo reuniu só de saída mais de 3.600 máquinas e tratores e caminhonetes, foi um movimento nacional que depois dele as coisas se pacificaram de uma certa forma, o que é o que todos nós pretendemos, um país livre, mas um país pacífico e um país com as liberdades garantidas. Ali vocês podem ver, o movimento foi realmente gigantesco e eu tenho que confessar para os senhores que foi, né, a vereadora Ada, maior ainda do que nós esperávamos. O vereador Inharã também participou, esteve lá dando o seu recado. Aí estamos lá na Praça da Mãe Preta, onde nos dirigimos todos para lá. Nós começamos esse movimento às 2 da tarde, era 7 horas da noite e ainda não tínhamos terminado de fazer as nossas passeatas e as nossas manifestações. Está aqui a Fábio também, que foi uma das organizadoras. Parabéns, Fábio, parabéns pela tua dedicação, né? Tu que és ali do gabinete da vereadora Ada, tão presente nesses movimentos populares. Também agradeço ao meu gabinete, que tem me apoiado tanto, né? A Michele, que é a nossa apoiadora, esteve até há pouco no nosso gabinete, mas continua trabalhando politicamente. O Matheus, que faz toda essa beleza de apresentação e arte. O Vitor Becker, né, o nosso político mor suplente e que hoje é o nosso chefe de gabinete. E a recém-vinda Elisa, seja muito bem-vinda e obrigado pelo apoio que tem nos dado com o seu conhecimento jurídico. Também participamos de uma importante agenda logo em seguida na Expo Inter, onde fomos convidados pelo senador Reins a participar de uma audiência pública do Senado Federal a respeito de sanidade animal, que diz respeito diretamente à questão que eu já tinha levantado aqui da Feira do Produtor, né? Participamos lá, como vocês podem ver, e depois fomos conversar. Ali tem a ministra Tereza Cristina, o César Halum, que é o secretário de Agricultura Familiar, também junto o deputado Osmar Terra, e conversamos demoradamente com a ministra, que colocou o Ministério da Agricultura à nossa disposição para que a gente reveja as condições das agroindústrias, e também a ministra manifestou o seu apoio total à criação do Parque Tecnológico. O Ministério da Agricultura pretende a criação de 11 parques tecnológicos do agronegócio no Brasil, e um será aqui em Passo Fundo, conforme ela nos garantiu. Tivemos a oportunidade também de recepcionar o presidente da República para tratar do assunto já falado das demarcações, e o presidente me fez alguns questionamentos e conversamos a respeito para alinhar as estratégias, né, a respeito do tema tão candente e tão importante para o agronegócio, que já responde por 25% do PIB do Brasil e não pode ficar sujeito à instabilidade causada pelas invasões violentas de áreas rurais. E não são só grandes proprietários, ao contrário, na nossa região aqui, as invasões são sobre áreas de pequenos proprietários rurais, né, e que ficam sujeitos não só à violência, como do dia para a noite perderem as suas propriedades. Também tivemos a honra, por sugestão do nosso chefe de gabinete, Vitor Becker, de fazer a inserção da festa de São Miguel no patrimônio cultural de Passo Fundo, que merece, foi sancionado o nosso projeto de lei pelo prefeito Pedro Almeida, quem agradeço também, e agradeço esse parlamento pela aprovação de tão importante reconhecimento de uma festa que marca a própria história do nosso município. Tivemos a sessão solene, onde recebemos o Grupo Alforria, e eu confesso para os colegas e para quem nos assiste que foi uma sessão assim, muito marcante,
e muito emocionante. Inclusive, tive a ocasião de rever o meu amigo Odorico, um amigo de praticamente 30 anos. Participamos de outros eventos, né? Também uma reunião de lideranças da direita. Peço a gentileza do meu tempo de vereador, por favor. De comunicação? Obrigado. De comunicação. Concedido. Tivemos a ocasião de participar de mais encontros políticos, esse em Não Me Toque, onde estava presente o Luciano Hang, o deputado Eric Lins, o deputado Sanderson, o vice-prefeito Gilson Trenepol e outras pessoas lá também, amigos importantes lá. Nos envolvemos também na questão dos dejetos dos efluentes da JBS, que está sendo, o projeto prevê a destinação para o Rio Jacuí, e sugerimos que essa água, 7 milhões de litros, sejam destinados para o Capingui, que tem uma crise hídrica bem importante. Participamos também em Santa Catarina de outro encontro do Brasil Verde e Amarelo, que organizou todo aquele movimento do 7 de setembro, e encontramos lideranças brasileiras importantes lá também. E, por fim, quero agradecer que todo esse trabalho teve um acompanhamento isento e muito importante de toda a imprensa, que eu faço questão de frisar que, apesar das críticas e que a imprensa não dá espaço para a direita, eu não tive esse problema. Eu, em Passo Fundo, tive uma cobertura sobre a minha atuação muito bem feita, muito isenta, muito ética, e quero fazer o reconhecimento de que a nossa atuação só chega na população através da comunicação. E sou muito grato à imprensa de Passo Fundo e regional por ter dado essa cobertura para a nossa atuação, não só a minha, como desta Câmara. Agradeço a todos os presentes. Esse é o grande expediente que fez esse resumo, portanto, da minha atuação durante o ano. Boa tarde, colegas. Boa tarde, vereador. Não posso deixar de parabenizá-lo pelo seu grande expediente. Como sempre, uma pessoa sábia que tem facilidade para nos transmitir o que deseja. E aqui o senhor nos transmitiu o que está sendo seu mandato, e nós, enquanto colegas, já temos acompanhado isso. Quero lhe parabenizar por tudo que tens feito pela cidade, não só pela cidade, pela região, pelo nosso estado, e lhe desejar um futuro glorioso pela frente. Muito obrigado. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.